foi sempre o fraco que tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e forte foi o meu falar, e amor a meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este nobre coração. Amém, Senhor. Olá, amigos de estudos bíblicos. Nos alegramos muito porque a cada dia mais temos sentido a presença de Deus em nossas vidas, nos conduzindo em tudo. E a palavra dele tem direcionado o nosso viver. E hoje estamos alegres porque juntos estamos na Escola Dominical Online para lermos e estudarmos a Bíblia. Você que está chegando agora é muito bem-vindo. E agradeço muito aos que estão há tempos também estudando a Bíblia. Hoje eu vou convidá-los a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, o livro base da Bíblia, que é Gênesis. Gênesis quer dizer origem. Nós vamos para o capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. E estudaremos um tema muito importante para o nosso século XXI. Conflitos familiares. Conflitos familiares. Bíblia aberta, eu vou ler apenas um versículo para iniciarmos o nosso estudo. Gênesis, capítulo 37, o versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Mais uma vez. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Bíblia lida, oremos. Como é bom, ó Pai, nós diariamente podemos ouvir a Tua voz. E o Senhor tem falado todo dia conosco pela Bíblia. Ela tem nos alimentado, tem nos fortalecido e ela tem nos dado sabedoria para que façamos a Tua vontade em toda e qualquer situação da nossa existência. Agradecemos, ó Pai, pelas pessoas que estão conosco agora. O Senhor conhece o coração de cada um. Fala pela Bíblia a nós, nos dê alimento e agradecemos por tudo e por esse momento e me usa como um canal em Tuas mãos. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Conflitos familiares. Essa semana eu estava a preparar o estudo e eu me deparei com essa frase do Anderson Oliveira. O conflito familiar nos destrói por fora e nos mata por dentro. E é bem a realidade. Lendo os jornais, revistas, livros em relação ao tema, e a gente percebe muito bem isso. O conflito familiar nos destrói por fora e nos mata por dentro. Nós vamos hoje, em Gênesis, adentrar a família da fé. Nós temos o primeiro pai da fé, que é Abraão. Ele casou-se com Sara. E a família vai sendo formada. Eles tiveram um filho chamado Isaac. E Isaac casou com Rebeca. E teve a alegria de gerar gêmeos, Esaú e Jacó. Pelo que a gente leu agora no texto, nós vamos pensar um pouco nessa família, a família de Jacó. E é claro que a família era bem conflitante. Primeiro, ele casou-se com quem ele queria, Raquel, mas no dia do casamento ele recebeu Lia também. Então ele teve duas esposas. Nós percebemos já o conflito. Nós aprendemos em outros estudos que
a família da fé sempre foi monogâmica, não poligamia. E a gente percebe aí porque Jacó estava numa terra que não era a terra dele. E automaticamente as esposas também ofereceram as suas concubinas. E aí a gente percebe a formação das 12 tribos de Israel. A Zilpa gerou Gade e Ezer, que era a serva de Lia. Lia gerou Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Raquel teve apenas 2 filhos, o José e Benjamim. E a sua serva Bila gerou Dan e Naftali. Então aí nós temos essa família de conflitos. E é nessa família que nós vamos hoje entrar para tentar entender os conflitos familiares. Especialmente hoje nós vamos trabalhar com José, o filho de Raquel e Jacó. E a grande pergunta para nós, quando nós começamos a analisar, pensar nos conflitos familiares que existem hoje, e eles têm aumentado de uma maneira triste, não só em nível de Brasil, mas em nível de mundo. E a grande resposta na palavra de Deus hoje, nós vamos tentar entender, compreender como resolver conflitos familiares. Como resolver conflitos familiares. Nós vamos aprender a não entrar inicialmente nos conflitos familiares. E nós começamos a perceber que os conflitos familiares começam com atritos. Às vezes atritos pequenos, atritos grandes. E a família tem que estar atenta para que esses atritos não tomem proporções gigantescas e causem terríveis problemas emocionais, físicos, psicológicos no meio da família. Quando nós lemos aí no texto, nós começamos a compreender os conflitos familiares na família de Jacó. E o Gênesis 37:2 vai nos introduzir e entender os conflitos e os atritos nessa família. Esta é a história de Jacó. Interessante isso, né? Se você ler o capítulo anterior, de Gênesis 36, trabalha Esaú, o filho de Isaac e Rebeca, um dos gêmeos. E agora o filho da promessa, Jacó. E aí começa a narrar a história de Jacó, especialmente na vida de José. Tendo José 17 anos, então nós estamos com um adolescente. A adolescência é uma fase muito complexa, muito difícil, em que nós, pais, mães, temos que estar atentos aos nossos filhos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos. Uma família de 12 filhos, não é? 12 filhos. Até então, 11, né? Mas praticamente 12. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Então ele é um tipo de um ajudante da família, uma família pastoral, cuidando do rebanho. Mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então a gente começa a ver aí que os filhos não andavam muito de acordo com os propósitos de Deus, com os propósitos familiares. E é claro que José já começa a ter o atrito com os irmãos. Ele não concordava com o mau comportamento dos seus irmãos. Na família deve haver harmonia. Uma família que serve a Deus deve viver em paz uns com os outros. Tem problemas, tem dificuldades, são sanados, mas o mau comportamento causa dificuldades. E José, tudo na vida dele era agradar a Deus. Quando nós queremos agradar a Deus, nós não aceitamos nada contrário a isso. E ele percebia isso em relação aos seus meio-irmãos. Em Gênesis 37:3, a narrativa vai continuar a nos capacitar a entender. Os atritos familiares já começam aí. Ele não concorda com o mau comportamento dos irmãos. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. E aí já começa a ver uma questão mais séria na família. Porque era filho da sua velhice e fez uma túnica talar de mangas compridas. Algo que nunca deve haver no seio da família. A distinção de um filho com o outro. Então ele já começou ele não se agradava do comportamento dos irmãos, e aí ele já era
era tratado de uma maneira diferente dos outros. E é claro que o pai lhe deu uma túnica talar, uma túnica de manga comprida, né? E até os pés, e isso mostrando que ele tinha a preferência do pai. É claro que Jacó, o primogênito de Jacó, não poderia receber a bênção, porque ele havia dormido com uma das esposas de seu pai, o Rúben. O Simeão e Levi também não poderiam, porque eles haviam matado lá em Siquém aquele jovem que havia feito mal à irmã deles, a Diná. Então Jacó já tinha na sua mente o plano de que José seria o seu herdeiro dentro dessa dinastia. Abraão, Isaac, Jacó e José. E essa vestimenta que ele fez para o filho, não é? A gente lá em 2 Samuel 13:18, é a mesma palavra que aparece. E olha lá o que diz. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas. Era uma roupa feita para quem era nobre, para quem era uma vestimenta realeza. Porque assim se vestiu José os filhos do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Isso está em 2 Samuel capítulo 13, 18. Então percebemos que era uma veste especial. Isso é uma coisa triste, quando um pai faz uma distinção para outro filho. E ele não poderia, Jacó, jamais fazer isso, porque na sua vida ele já havia experimentado essa situação. Ele repetiu os mesmos erros do pai, Isaac e Rebeca. Como gêmeos, a Rebeca tinha Jacó, era o seu preferido, o queridinho da mamãe. O Isaac já era Esaú, o preferidinho do papai. Foi uma experiência muito conturbada, difícil. Ele já teve problemas sérios, ele teve atritos, muito atritos. Uma experiência traumática. E é triste porque ele repete o mesmo comportamento com seu filho José. Então Jacó ama profundamente seu filho mais novo. E hoje um alerta para nós, não tenha filho preferido, né? Porque isso cria ressentimentos na família. E comumente os pais não estão atentos a esse tipo de comportamento. E nós devemos estar. Porque os filhos percebem. E percebem na infância, na adolescência. Então há esse tipo de situação que causa realmente ressentimento na família, que era o que está acontecendo na família de Jacó. E os outros irmãos começaram com ciúmes e rivalidade entre os irmãos. Esse tipo de comportamento do pai. E os pais têm que estar muito atentos no seu tratamento com os seus filhos. É muito importante a igualdade de tratamento, a igualdade de amor, de carinho, de atenção, o compartilhar. Porque é a formação da família. E o que se faz na família hoje se reflete no futuro. Aconteceu aí com Isaac e Rebeca, criaram Esaú e Jacó dessa forma, e Jacó está repetindo na sua família esse quadro. E é triste quando a gente lê o Júnior Martins falando que a pior inveja é que vem da família. E é triste, né? A inveja destrói o lar. E a inveja entre os irmãos, pior ainda, nós temos histórias aí, não vamos revelá-las aqui, porque todos conhecemos, estamos nas páginas policiais. Há coisas que começam no seio familiar por causa da inveja e destrói a família. E aí, por isso que o Júnior Martins nos alerta. E eles odiavam tanto Jacó odiavam tanto José por causa disso. Eles não conseguiam nem ter um diálogo fraternal entre eles. A coisa foi se avolumando de uma tal maneira que atrapalhou o atrito. E a expressão hebraica indica que eles nem conseguiam dar shalom para o irmão, ou seja, bom dia. Normalmente em Israel é shalom, shalom, né? Eles não conseguiam dizer isso. Isso a gente percebe muito bem em Gênesis 37:4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, isso é muito triste. Odiaram-no, olha aí o ódio presente no seio familiar, e já não lhe podiam falar pacificamente. Já não podia dizer a ele shalom, paz ao irmão, porque o ódio tomava conta do coração deles, a inveja, a rivalidade, e algo
assim, em que o próprio pai, de uma certa forma, estimulou esse comportamento de Jacó. Por isso, os conflitos familiares, temos que estar alerta, não deixar que os atritos atrapalhem a relação e criem inimizades, inveja, raiva, ódio entre os irmãos. Mas vejam bem, a narrativa vai colocando algo mais na história. De repente, o próprio José começou a ter sonhos. E em Gênesis 37:5, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Isso eu acho, na sua inocência, né? Nada querendo mostrar superioridade em relação aos demais, naquela inocência, né? Naquele prazer, naquela alegria. Por isso o odiaram ainda mais. É claro que em Gênesis 37:7, ele vai dando detalhes desses sonhos. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então isso mais ainda mexeu na relação familiar, mais ainda criou conflitos familiares entre os irmãos. E aí uma imagem mostrando esse tipo de sonho a eles. E o primeiro sonho de José, então, algo iria acontecer na vida de José. Na verdade, José, ele era o caçula da família ali, e eles já ficaram com animosidade. Como? Nós somos mais velhos? Ele será ser superior a nós? Né? Quem é ele para pensar nisso? Falar dessa forma? Mas veio o segundo sonho de José. E José conta o segundo sonho que teve a seu pai e seus irmãos, onde o sol e a lua e as 11 estrelas que representavam seus pais e seus irmãos se curvavam diante dele. Então, novamente, na mesma linha de pensamento, José comentando, colocando sonhos. Na sua inocência, um adolescente de 17 anos, ele não percebeu a animosidade, a rivalidade, ele não percebeu a situação que ele estava vivendo familiar, né, ali naquele momento. Então, Gênesis 37:8 ainda vai nos mostrar. Então lhe disseram os seus irmãos. Então aí começa os conflitos a se avolumar. Reinarás com efeito sobre nós. Na hora eles captaram. Algo não estava muito assim, correto na visão deles. E sobre nós dominarás realmente. Será que ele vai dominar a nós? E com isso tanto mais o odiavam. Quer dizer, o ódio foi se avolumando. Havia a preferência do pai. Ele não se comportava como eles nas maldades, nos comportamentos lamentáveis. E agora tinha mais um quadro ainda triste, a preferência do pai. E agora vieram os sonhos, que vai ainda criando mais atritos entre eles. E ao contar o segundo sonho, não é? Que tem uma similaridade um com o outro, criou mais ainda o atrito, né, entre eles, e os sonhos começou a mexer com eles. Gênesis 37:9 ainda relata para nós: teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aí é no texto bíblico, colocado para nós, né, algo assim que mexeu com eles. E é claro que naquela época a revelação não estava completa. Hoje nós não temos mais revelações e sonhos porque a Bíblia está completa. Então, toda a revelação encerrou em Cristo. Né? Nos últimos tempos, Deus falou através do Filho Jesus Cristo. Então a revelação está completa, não há mais. Mas naquele momento, Deus fazia as revelações através de aparições, através de manifestações e através de sonhos. Os sonhos eram usados por Deus naquele tempo para mostrar a ação de Deus. Até a gente viu isso quando Jesus veio, né? Em sonho falou a José,
né, o pai de Jesus humano, ele falou acerca do que iria acontecer. Então eram usados. Hoje não existe mais, os sonhos não são usados para isso, mas naquela época eram usados. E é claro que representavam aqueles sonhos, não as aspirações de José pessoais, mas ele estava mostrando algo aos irmãos, que Deus estava falando que havia um plano divino para a sua vida. Então, antes dele ser uma pessoa especial para o pai, né, estar naquela família, mas tinha algo todo especial colocado por Deus na sua vida, para que ele fosse a instrumentalidade de Deus ali no meio do seu povo. Mas os irmãos não tiveram a mesma visão, a visão espiritual daquela realidade. E Gênesis 37:10 coloca para nós: contando a seu pai e a seus irmãos. Então, já no segundo sonho, nós percebemos que ele conta para o pai e os irmãos. Primeiro só contou aos irmãos, agora ao pai. Repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então o pai começou a pensar, a refletir. No caso específico aí, mãe seria Lia, né? Porque Raquel já havia falecido. Né? A Lia nesse momento seria a matriarca da família. Então o patriarca era Jacó e a matriarca era a Lia. Gênesis 37:11 ainda. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Então veja como os conflitos vão se avolumando. Não houve assim uma preparação para aquela realidade, para aquela situação. Né? O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O pai tinha o cuidado todo especial. Nós lembramos aí de Maria, quando se falava de Jesus, ela guardava no seu coração. Né? E aí a mesma coisa aconteceu com Jacó. Né? Considerava o caso consigo mesmo, guardava no seu coração. Ele tinha consciência de que algo especial, algo sobrenatural estava acontecendo, mas não era a mesma visão dos irmãos. Por causa do ódio, da rivalidade, né, do ciúme, que permeava o coração deles. E é claro, uma família totalmente conturbada em conflitos, fica incapaz, insensível de perceber a ação de Deus nas suas vidas. Agora, aí nós aprendemos uma coisa importante. Nós temos que tomar cuidado quando a gente fala das experiências pessoais com Deus. Nós estamos numa sociedade hoje que as pessoas contam-se muitas coisas, falam-se muitas coisas, gera um clima, mesmo no meio religioso, gera um clima de competitividade. Uma sociedade de muita exposição em todas as mídias. Nós temos que estar um alerta, né? Porque às vezes as pessoas não têm a maturidade para entender muitas coisas. Não estão amadurecidas espiritualmente, como acontecia ali na família de Jacó. Os irmãos não estavam amadurecidos para passar por aquele momento ali. E é claro, eles não entenderam os planos de Deus. E, na verdade, estimulados por um pai com um comportamento que os incentivava a agir daquela forma, como eles agiram em relação a José. É claro que os conflitos familiares em relação à família de Jacó, nós já percebemos os atritos ali, causados pelo próprio pai e pela realidade que eles estavam vivendo, pelas situações. E a gente viu agora pelos sonhos de José. Ele, jovem, não tinha maturidade para trabalhar aquilo, né? E nem perceber que causava uma certa situação complexa na relação com seus irmãos. É claro que nesse momento, em terceiro lugar, a narrativa bíblica vai mostrando para nós os conflitos familiares na família de Jacó, em relação ao filho José. A gente viu que os atritos, o porquê dos atritos, e de repente vieram sonhos, que era uma ação de Deus para mostrar para a família que iria haver algo especial ali, mas o ódio, a raiva, o rancor torna insensível o ser humano e é incapaz de ver a ação de Deus. Mas nisso vêm as artimanhas dos irmãos de José. E o texto bíblico mostra para nós, não tendo uma visão espiritual da realidade familiar, não tendo uma vida espiritual na família, porque uma família que não tem uma vida espiritual, os atritos vêm, as dificuldades vêm, o amor de Deus não está ali presente a auxiliar
a resolver as questões complexas, vem enganos de consequências. E aí começa, Gênesis 37, 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém, Gênesis 37, 13. Perguntou Israel a José, que é o próprio Jacó, que foi mudado o nome de Jacó, enganador, para Israel, príncipe. Não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles, respondeu José, eis-me aqui. José estava sempre pronto a servir. Eles estavam em Siquém, o pai ficou um pouco preocupado, eles estavam lá. É claro, disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. E traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, onde eles estavam, e ele foi a Siquém. Gênesis 37, 14. Os filhos de Jacó estavam com o rebanho em Siquém. Ficava a 80 quilômetros de Hebrom. Siquém é o lugar onde Simeão e o irmão, né, mataram o próprio Siquém, lá daquela família que havia feito mal à irmã deles, Diná. Então, Jacó já teve que deixar Siquém, ficar a 80 quilômetros de Hebrom, para não ter problemas ali por causa dos filhos. Então, o Jacó, preocupado, mandou José dar uma olhada, ver se está tudo normal, está tudo bem por lá. Gênesis 37, 15. E o homem encontrou a José. Veja como é a providência de Deus. Tudo acontece segundo os planos. Olha que interessante. E o homem encontrou a José. Então vai aparecer uma pessoa para auxiliar José ali naquele momento, que andava errante pelo campo e lhe perguntou, que procuras? Gênesis 37, 16. Respondeu, procuro meus irmãos, diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Estou procurando meus irmãos. Gênesis 17, 17. Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Então veja a providência de Deus. Nada acontece por um acaso. Não existe coincidência. Ali naquele local exato apareceu aquele homem para dar a informação que José necessitava acerca dos seus irmãos. Dotã ficava a 20 quilômetros ao norte de Siquém. E veja aí o plano de Deus na vida da família de Jacó e especialmente de José. Era aquele local onde tinha uma rota comercial para o Egito. Eles foram parar no lugar certo onde Deus planejava algo especial na vida de José. Os sonhos começavam agora a ter algum significado. E observe bem. E aí, pode observar, né? Eles estão em Dotã, não é? E é o caminho para o Egito, é claro. Mas o invejoso não quer ter o que você tem, que é o que acontecia com os irmãos de José. Morriam de inveja, ciúme, aquela rivalidade, aquele ódio. Então o invejoso não quer ter o que você tem, ele quer que você não tenha. E aí é essa síndrome que começa a tomar conta dos irmãos ali, onde eles estão em Dotã. Por quê? Gênesis 37, 18, a narrativa vai se seguindo. De longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Observe como o ódio estava intrínseco na vida deles, a raiva, o rancor, toda aquela realidade. A pessoa sem Deus é assim, ela é tomada por ódio, rancor, raiva, ela vive um inferno interior, que é o que acontecia com os irmãos de José ali naquela situação, devido aos conflitos familiares. Zombaram dele, já começaram ali zombando dele. E já planejaram um atentado, já começaram as artimanhas dos irmãos em relação a José. Ou seja, matá-lo. O ódio era a tal ponto que o matou, como aconteceu com Abel e Caim. Abel e Caim também. Caim, o ódio foi tão grande que matou o próprio irmão no campo. Então o ódio é uma coisa muito perigosíssima. E quando ele domina o coração, ele destrói a vida da própria pessoa e da família também.
como acontecia aí. Gênesis 17, 19. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Já começaram, até já colocaram um apelido, um nickname no José. Lá vem o tal sonhador, olha lá o sonhador. Quer dizer, a pessoa que não está com uma vida ligada em Deus, os propósitos de Deus, ela não entende a ação de Deus. Né? Tudo aquilo tinha um plano, tinha um propósito, mas eles não entendiam, porque eles não tinham comunhão com Deus. E é claro que em Gênesis 17, 20, vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas cisternas. Veja bem, o corpo tem que ser colocado em algum lugar. Temos que desfazer do corpo. É normal isso, nas pessoas que praticam esse crime. E diremos, um animal selvagem criaram até uma história para poder dar sentido à atitude deles. O comeu e vejamos em que lhe darão um sonho. Não tinha amor nenhum pelo seu irmão. Aliás, não tinha amor nem por si próprios. Porque um comportamento desse, a pessoa reflete que eles não têm amor nem por si próprios. E nem pelo seu próximo. Nem pelo próprio irmão de sangue. Matar José, lançar o corpo numa cisterna e dizer que o animal o devorou, era o projeto, o plano deles ali. É claro que Rúben era o primogênito. Rúben escutou o plano dos irmãos e interveio no sentido de não deixar que tirassem a vida de José. Então veja o projeto do mal vem a tentar fazer algo contra nós, contra Deus. Sempre tem alguém para nos livrar, para nos tirar, como aconteceu aí com ele. E ele conseguiu convencê-los a não jogar José numa cisterna vazia, porque o objetivo era protegê-lo e devolvê-lo a seu pai. Era proteger e devolver o irmão. Havia em Rúben essa colocação importante. Gênesis 17, 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. E praticamente, por exemplo, depois do que os irmãos fizeram ali em Siquém, matando todo mundo, aquela cidade, tornando odioso Jacó com sua família naquele local, para eles não havia dificuldade nenhuma em agir dessa forma. O homem sem Deus faz coisas terríveis, como a gente está a perceber aí no comportamento dos irmãos de José. Gênesis 17, 22. Também lhes disse em Rúben, não derrameis sangue, lançai-os nessa cisterna que está no deserto e não ponhais a mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles a fim de o restituir ao pai, porque ele iria levar ao pai, né, o próprio irmão. E Gênesis 17, 23 ainda. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. O ódio estava tão grande que eles já demonstraram isso ali, tirando a túnica. A túnica simbolizava a preferência do pai, né? Então ela era um objeto ali de ódio, de raiva em relação a ele. E agora, tomaram o irmão e lançaram o irmão. O ódio era tão grande e jogaram numa cova. Né? É interessante ver isso, né? A que ponto o ser humano chega por causa do ódio, a raiva, o rancor, os conflitos familiares. E assim se avolumando atualmente por causa disso. A falta de Deus no coração do homem o leva a esse tipo de prática. E é claro que Gênesis 17, 24, e tomando lançar na cisterna vazia, sem água, colocaram ela aí dentro da cisterna. E Gênesis 42, 21. Esse é um momento histórico, né? Não está registrado em Gênesis 37, mas está registrado depois quando eles vão até o Egito e lá no Egito eles passam, José os reconhece, eles não a José, e ali eles passam uma situação complicada lá, né, pela ação de José para que eles pudessem entender os propósitos de Deus ali. José então os coloca numa situação complicada. E aí a gente percebe que a consciência deles ainda estavam culpados
do que haviam feito ao irmão. Olha Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados. Então eles estavam ali no Egito, eles poderiam receber alimentos se Faraó, recebeu alimento ali no Egito com José, que era o governador do Egito, se eles trouxessem o irmão. Senão não poderiam, o irmão mais novo, que era o irmão de José. Essa foi a forma que José usou ali para mexer com eles. Então ali naquele momento, com a consciência culpada, olha o que eles diziam. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados, o tocante é nosso irmão. Pois vimos a angústia da alma. José ali dentro daquela cisterna, né, que era um poço vazio, ele ali clamou, rogava, e eles não deram importância. O ódio era tão grande, a raiva era tão grande. Então por isso nós estamos passando por isso aqui agora. Então eles carregaram isso, a vida, até o momento que José os encontra, eles vão ao Egito, mas em todo aquele período eles carregaram na sua consciência o mal que eles fizeram ao irmão. A atitude deles ali ficou gravada na sua mente. É claro que o ódio é muito sério, ele torna o ser humano insensível. E a gente vê práticas hoje muito tristes, não é? De filhos tirando a vida dos seus pais tirando a vida dos seus filhos. E as páginas aí dos noticiários têm mostrado para nós essa tragicidade. Porque o ódio, a rivalidade, a raiva, os conflitos familiares chegam a tal ponto que a pessoa exterioriza, matando, eliminando o outro, destruindo. A inveja ela não quer ter o que o outro tem, ela quer destruir o que o outro tem. E a pessoa se torna insensível por causa do ódio. É claro que a soberania de Deus está em tudo. Deus está no controle de tudo. Nós podemos não entender as circunstâncias. Temos certeza que José não entendeu tudo aquilo que estava acontecendo. Tudo para ele era uma novidade, aquela circunstância, aquela realidade. Mas José tinha consciência de que Deus estava com ele. Deus estava em tudo aquilo que estava acontecendo. E nós que temos agora o apóstolo São Paulo nos falando em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós confiamos em Deus. Nós não entendemos as circunstâncias diversas, como José estava a viver. Mas Deus estava com a sua soberania no controle de tudo. É claro que, automaticamente, os conflitos familiares vão se avolumando de tal maneira. Ali começa no ser familiar com atitudes do pai, dos próprios irmãos, mesmo provavelmente de José. Vem o próprio sonho, os irmãos com artimanhas para destruí-lo. E é claro, e ali naquele momento, não é? José é vendido como escravo. Veja a que ponto o ódio, a raiva, o rancor leva as pessoas a comportamentos lamentáveis. E quando a gente lê em Gênesis 37, 25, nós começamos a perceber, ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Interessante isso, né? Eles sentaram para comer. O irmão ali colocado na cisterna, clamando, pedindo para que tirasse dali, sem insensível a eles, ali comendo normalmente. Vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito, algo nobre, caro, que era comercialização. Gênesis 17, 25. Gênesis 17, 26. Então disse Judá a seus irmãos. Veja que interessante. De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Então, ali uma reflexão no grupo. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, sem dó. A escravidão era algo assim muito comumente na época, somente quando havia guerras. Né? Os povos vencidos eram escravizados pelos que eram vencedores. Não tem nada a ver com o tipo de escravidão brasileira. Quando a gente fala em escravo, a gente pensa na tragédia que foi o que aconteceu no Brasil aqui, em relação à cor de uma pessoa, né, escravizada por ele. Não, era qualquer pessoa. E olha aí, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E imediatamente todos concordaram, vamos vender ele como escravo. Interessante, né? Eles não pensaram que havia um plano de Deus, um propósito de Deus, não tinham nada a ver com Deus. Né? Queriam destruir ali o irmão, né? E não entendiam o porquê de tudo aquilo. Então, os ismaelitas ou midianitas
às vezes você vai ver no texto ismaelita, medianitas, era o mesmo povo, eles eram descendentes de Abraão. Quando a gente lê em Gênesis 25:2, ela lhe deu à luz a Zinrã, Joksã, Medã, Midian, e Basaque e Suã. Foi uma das esposas de a Quetura, né? Umas esposas de Abraão. São essas gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz, Gênesis 25:12. É claro que possivelmente houve uma mistura entre eles, alguns acreditam, não é? E tal, mas é o mesmo povo. Então, José é vendido como escravo para eles, ismaelitas ou medianitas. Gênesis 37:28. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 25 ciclos de prata aos ismaelitas, e esses levaram José ao Egito. É claro que aí a gente vê uma tipificação. José é semelhante a Jesus, né? E os cristãos, na verdade, veem-se em paralelo, Jesus e José, traído pelos irmãos e vendido com dignidade, sem dignidade por 20 peças de prata. E a gente vê em Mateus capítulo 26:15, que me quereis dar, eu vou-lo entregarei, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. Foi a maneira que Judas vendeu Jesus para os seus inimigos ali, os judeus. E ele é edificado como um tipo de Cristo. Mas veja bem, Jesus salvou, reconciliou o seu povo e exaltado soberania sobre todos. Porque José foi um instrumento de Deus para salvar o povo de Israel. Ele foi antes levado como escravo para o Egito, com o propósito de Deus para salvar o seu povo. E a mesma coisa acontece com Jesus Cristo, quando a gente lê Filipenses 2:9. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E o versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Graças a Jesus, hoje nós temos a vida eterna. Graças a Jesus, nós que o recebemos como Senhor e Salvador, porque o sangue de Jesus nos lavou, perdoou todos os nossos pecados, nós arrependemos, o Espírito Santo vem morar em nós, e nós passamos a ter a vida eterna. Somos selados com o Espírito Santo em nosso coração e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus Cristo nos salvou, né? E nos deu a vida eterna. No caso, José ali vai ser o instrumento de Deus para salvar o Israel físico daquela época, naquele período. Ele vai ser o instrumento de Deus para que a fome não tome conta do povo de Israel. Ele foi mandado antecipadamente para salvar o povo de Israel naquele período. É claro que conflitos familiares, os atritos vêm e a gente tem que tomar cuidado para não causar os atritos. Os sonhos, Deus mostrando a vontade dele para aquela família, né? E posteriormente os irmãos não entenderam os propósitos de Deus, fizeram artimanhas e tal, venderam o próprio irmão na tentativa de eliminar, para que ele não se tornasse superior a eles, ali no meio da família, dirigisse o clã familiar. Mas vejam bem, preferiram, né? O conflito familiar teve a angústia do pai Jacó. Preferiram a angústia do pai Jacó. Como? Gênesis 37:29. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. Isso é um procedimento de tristeza, de rancor, de raiva. Era um procedimento normal naquele período. Então, descobre. O que aconteceu com José? Vendemos José. Os irmãos venderam José. E Gênesis 17:30. E voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino, e eu para onde irei? Quer dizer, olha a situação. Como é que vai ser? Como é que vai ser a situação voltar para casa sem José? Vai ter que dar uma explicação. Então, como filho mais velho, Rúben tinha que dar uma explicação para o pai do que aconteceu com José. Gênesis 17:31. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Gênesis 37:31. Gênesis 37:32. E enviaram a túnica talada de mangas compridas. Enviaram, nem foram lá levar para o pai, mas fizeram levar a seu pai e lhes disseram, achamos isto, vê-se é ou não a túnica de teu filho. Olha a tristeza dos conflitos familiares, do teu filho, não nosso irmão, do teu filho. Então, se percebe isso. E é claro que fizeram uma fake news com o pai.
Os irmãos José enganaram Jacó, inventaram a morte, e isso causou consequências terríveis. Gênesis 37, 34. Então Jacó rasgou as suas vestes, o mesmo procedimento que era comumente nessas horas tristes, e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Veja a maldade dos filhos de Jacó, sabendo que ele não estava morto, mas não insensíveis, né? A angústia do pai, a realidade que ele estava vivendo ali naquele momento. Gênesis 17, 5. Levantaram-se todos os seus filhos, todos vieram tentar consolar o momento em que Jacó vivia na angústia. Para o consolar, ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, chorou seu pai. Gênesis 17, 35. Agora, é impossível a gente, nesse momento, não lembrar Jacó, que enganou o pai Isaac. Do mesmo modo que ele foi enganado pelos filhos, ele havia, já jovem, enganado o pai. Ele se passou no lugar de Esaú, passou como fosse o irmão, enganou o pai. Olha que interessante, a história volta aí a acontecer, né? Agora ele é enganado pelos filhos. Entremente os midianitas, Gênesis 17, 36, venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então veja como tudo tem um plano de Deus, um propósito. Tudo no local certo, na hora adequada, a providência de Deus em todas as situações. Tudo providencial para que pudesse os planos de Deus se consumarem. E é claro que, olhando para José, o mundo mede vitória pelo aplauso, mas Deus mede pela fidelidade no silêncio. José se manteve ali em silêncio, confiando na ação de Deus, em tudo que ele estava passando. E se a gente vê o mapa, você percebe que ele passou, os midianitas passaram por Siquém, por ali. Ele passou pela própria casa ali, né? Mas não tinha o que fazer, estava como escravo, não podia gritar nada ali diante da realidade. Mas veja bem, o mundo viu José como escravo. Olha que interessante. Os irmãos viram ele como escravo. Agora ele não tem ação nenhuma. Vamos livrar dele por completo. Deus o viu como governador, que salvaria nações. Deixe Deus definir você, não o mundo. Deixa Deus agir. Em todas as circunstâncias. Podemos não entender o que está acontecendo. Aguarde a ação de Deus. Aguarde o momento de Deus, o tempo de Deus. É claro que José é de escravo a governador da nação mais poderosa da terra naquela época. Deus tinha um plano. De uma forma toda especial. Deus usou os sonhos, né? Os sonhos ali que José revelou ao copeiro Mó e ao padeiro Mó. Depois de 2 anos, Faraó teve sonho, ninguém conseguia decifrar, e José foi o que decifrou o sonho, que haveria 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. E ali naquele momento que ele revelou o sonho, ele orientou o Faraó para escolher alguém para dirigir aquela situação, guardar a alimentação para os anos de miséria, de tristeza, falta de plantação. E José ali foi escolhido por Faraó para ser o governador do Egito e ser o instrumento de Deus para salvar o seu povo. É claro que ninguém pode impedir os planos de Deus. Lembre-se bem, podem tentar, podem agir, mas Deus está conduzindo tudo. Não entendemos, mas confiamos em Deus. Nós sabemos que Deus sabe o melhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aprendemos isso, e a providência divina. Agora temos que estar atentos à corrupção da natureza humana. O homem corrupto, o homem sem Deus, age dessa forma, como agiram os irmãos de José. Concluindo, José perdoa seus irmãos. Isso é muito importante. Porque o homem que anda com Deus, confia em Deus, descansa em Deus, sabe que tudo tem o plano de Deus, a ação de Deus. E ele, quando a gente lê em Gênesis 50, 18, o capítulos finais de Gênesis, a gente toma conhecimento disso. Após a morte do pai enterrado, os irmãos ainda estavam na cabeça com o que fizeram com José. Ainda a consciência os acusava de todo aquele procedimento, mesmo José
tê-los trazido para o Egito, estar sustentando a sua família, sustentando o pai, tudo aquilo, mas ainda estava na consciência deles o que eles haviam feito, o complexo de culpa. E olha aí, Gênesis 50, 18, concluindo. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-os aqui, pois, por teus servos. Olha o sonho de José se concretizando. Gênesis 50, 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Olha Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Vocês intentaram o mal contra mim. As pessoas fazem isso em relação a nós. Não só José, mas no século 21. Porém, Deus o tornou em bem, porque Deus age. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus usou aquela situação para que hoje nós tivéssemos vida e o povo fosse salvo, liberto e não perecesse. É claro que Gênesis 50, 21, não tem mais. Olha José mostrando o perdão dado aos irmãos. O perdão liberta a família. Se hoje estamos vivendo em conflitos familiares, é hora de perdoar. Perdoar o pai, a mãe, o perdão, a ação de Deus, o amor de Deus no nosso coração, ele nos transforma. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Naquele momento ali eles sentiram o que é o perdão. Eles se perdoaram também a si próprios e receberam o perdão de Deus nos seus corações. É claro que tudo está sob o controle de Deus. Não esqueça disso. Os conflitos familiares vêm, mas tudo pode ser resolvido, solucionado, né? Na ação de Deus, Cristo, como Senhor do lar da família, pode transformar o lar e os conflitos todos serem solucionados. E é claro, o Wender Hernandes Dias Lopes tem uma colocação muito importante que eu quero colocar aqui no final. O perdão não é um peso, é um alívio. Se não houver perdão, os conflitos familiares vão continuar. E eles vão atormentar a sua vida, atormentar a sua família, e não só a família de hoje, mas os netos, bisnetos, a geração que vem. Como a gente pode perceber hoje na história da família de Jacó. O perdão não é um peso, é um alívio. Quando perdoamos, libertamos o outro e nós mesmos. Então, aí termina a história, os conflitos familiares resolvidos, né? Gerações depois, através do perdão. Que realmente o perdão possa transformar a sua vida familiar e os conflitos familiares, o perdão através de Jesus Cristo, possa realmente abençoar a sua família e dar o alívio, o descanso, a tranquilidade que teve a família de Jacó e a relação de José com seus irmãos. Que Deus abençoe. Amém. Vamos agora, nesse instante, orar. Gratos, ó Pai, pela palavra que falou o nosso coração. Como é bom saber que os conflitos familiares todos podem ser resolvidos através de Jesus Cristo, dando a nós capacitação para o perdão. O perdão libertou a família de Jacó, a relação de José com seus irmãos, e nós aprendemos com eles hoje isso. E seja o Pai derramando essa graça na vida de todos aqueles que assistem, que estão enfrentando problemas familiares. Que o perdão de Deus inunde o coração, que o amor de Deus através de Jesus Cristo possa libertá-los e que haja paz, como houve paz na família de Jacó. E agradecemos por este estudo e por ter falado ao nosso coração. E agora, ó Pai, queremos agradecer-te pela vida do Levi, que é o sobrinho da mulher que ora, né, Joseni. Graças a Deus ele teve alta, está no seio da sua família. Agradecemos, ó Pai, pela vida de Jael Lacerda, que fez aniversário essa semana, e também pela Raquel Lacerda, Senhor, que fez aniversário também, Senhor. Gratos por elas, pelas suas vidas, continue abençoando-as e as usando para a Tua glória. Agradecemos ao Pai pelo Benício, que foi estubado e está com seu irmão ali na UTI. São gêmeos e estão, graças a Deus, melhor. Continua cuidando deles. E agradecemos muito pela pequena Esther, filha do pastor Evandro e Luciana. Gratos, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com aquela vida. E agradecemos muito, ó Pai, pelo Betinho Alencar. Ele completou mais um ano de vida, 50 anos, ó Pai. Gratos que o Senhor tenha abençoado o seu pai, a sua mãe, a sua família. E cuida dele, Senhor, e o conserva com esse coração grato
a Ti por tudo que tem feito em seu caminhar. Queremos, ó Pai, interceder pela mulher que ora, Leiliane, e sua família. Eles foram missionários ali por 10 anos em Sucre, na Bolívia. Estiveram a visitar o campo e eles pedem as nossas orações. Seja, ó Pai, operando, cuidando ali, ó Pai, daquele trabalho. Queremos, ó Pai, interceder pela família da Sandra Citrone, nossa amiga lá de Tietê. Oramos por ela e ela pôde ouvir a Tua palavra, conhecer-Te, e agradecemos porque o Senhor cuidou e hoje ela já está na eternidade contigo. Agora queremos interceder pelo João, o esposo, pelo Guilherme, não é? Pelo Gabriel. Cuida dos filhos, Senhor, do esposo e da sua família, Senhor. Dá a eles, através do Espírito Santo, o Teu conforto. Queremos, ó Pai, também orar pelo seu Valdemar, que essa semana sofreu uma queda, fraturou o fêmur. Seja abençoando agora, ó Pai, a sua recuperação após a cirurgia. Queremos, ó Pai, também interceder pela Juliana e pela Maíra, Senhor, que estão com tratamento no ovário. Que esteja operando ali nesse tratamento, ó Pai, restaurando a vida dessas Tuas servas. Queremos, ó Pai, também continuar a interceder por esse momento de luto que as famílias passam. A Arlete, a Duda e a mãe do Jean. Conforta os seus corações. Queremos também, ó Pai, continuar orando pela família da Juliana Marins, ali no Botafogo, no Rio de Janeiro. Ela veio a falecer lá na Indonésia. E seja acompanhando o traslado do corpo e confortando aquela família, Senhor. Colocamos também as famílias daquelas pessoas que faleceram ali naquele acidente com o balão em Santa Catarina. Acompanha cada um deles, dá paz, tranquilidade, conforta os seus corações. Continuamos a interceder das pessoas que estão na luta contra o câncer, o Eduardo Takenaka, o Alexandre, o Sidney, Senhor, tanto de EPI quanto de Tietê. E seja, ó Pai, acompanhando a vida deles, Senhor. Queremos, ó Pai, interceder pelo seu Hélio Gardenal, cuida dele, calma a família, o amparo, o proteja. Colocamos o Reginaldo Mucim no seu tratamento, e seja operando a Andréia Gobato, que pediu as nossas orações. Cuida dela, Senhor, no seu tratamento. E também, ó Pai, oramos pela Maria Pilon, cuidando dela e da sua família, capacitando-os, ó Pai, a passar pelas lutas, pelas dificuldades. Tenha misericórdia, ó Pai, do nosso país, seja cuidando, operando no governo federal, governo estadual, municipal, dando a cada líder a consciência de que estão no poder, colocados por Ti com propósitos, e que cada um irá dar conta diante de Deus do seu procedimento, do mesmo modo o executivo, o legislativo e o judiciário, o legislativo e também o judiciário, que cada um tenha consciência de que está colocado por Deus na função e que irá dar conta de tudo, todo o procedimento, como nós também, Senhor. Sabemos que iremos dar conta de tudo que fizemos e que possamos fazer o melhor para Ti. Derrama a Tua paz, a Tua alegria, o Teu conforto, nos use e nos abençoe. E agradecemos muito pela Escola Dominical Online e que ela realmente possa continuar alimentando o nosso coração e nos fortalecendo espiritualmente e que diariamente possamos ler a palavra e orar e manter a nossa intimidade contigo. Agradecemos por essa hora de comunhão e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E vamos agora cantar. Senhor, carência.